Olá, as drogas e suas consequências, algumas listas, outras proibidas, todas muito criticadas. Como é que a sociedade deve lidar com um tema tão polêmico? Os países no mundo que melhoraram a saúde pública e as condições de atendimento da população foram os países que agiram com rigor contra as drogas. Todos os estados que legalizaram a maconha nos Estados Unidos aumentaram o consumo. O aumento da repressão não tem sido associado a respostas mais eficientes na América Latina no campo das políticas de drogas. Legalizar, descriminalizar, o que fazer? O Senado está debatendo o projeto de lei que trata do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. A discussão está começando. Gostaria de apresentar para vocês alguns dos elementos de propostas de transformação nas leis de drogas no mundo, no sentido de relaxar algumas das amarras que têm sido colocadas a respeito dessas leis. No Brasil está despenalizado, em teoria, ninguém é preso por conta de porte de drogas. Vamos ver um pouquinho mais para adiante que não é bem assim, mas é mantido como crime. Essa é a discussão, inclusive, que está em foco no Supremo Tribunal Federal, né, a discussão sobre o artigo 28, que é o que considera como crime o porte de drogas para uso, né, mesmo que não tenha penas de reclusão de liberdade, tem outros tipos de penas alternativas. Outra proposta é a da descriminalização, que é a ideia de que o porte de drogas para uso deixaria de ser crime. Porém, tráfico de drogas continuaria a ser considerado como um crime. E a descriminalização nada mais é do que considerar que o usuário de drogas não é um criminoso. Há propostas da regulamentação pela legalização, né? A ideia, né, advogada por um determinado grupo, inclusive do qual eu faço parte, que entende que em algumas drogas, possivelmente, a regulamentação pela legalização possa minimizar os danos maiores do que pela condição de criminalização como está agora. E a outra é a do uso medicinal de substâncias psicoativas e o que está em voga, que está em maior discussão atualmente, é a maconha. Então, eu queria começar com uma pergunta, né, focando já na descriminalização, de qual seria o impacto negativo. O que a gente poderia esperar de negativo a partir da descriminalização do porte das drogas para uso. Então, no tocante, pelo menos, do que a gente tem visto a respeito da maconha, e isso se sustenta em outros dados, né, não parece haver uma influência nem no sentido de aumentar e nem de diminuir. Então, quem diz que a descriminalização vai diminuir a frequência também não está correto. 1/4 dos presos brasileiros estão presos por tráfico de drogas. E 2 em cada 3 mulheres. Dados do Instituto Sou da Paz indicam o seguinte: a respeito de uma amostra de presos por tráfico no Brasil em 2014. Né? 94,3% dessas pessoas não pertenciam a organizações criminosas. 97% deles não portava qualquer tipo de arma. 68% dos presos por tráfico de maconha foram pegos com menos de 100 gramas. Né? Há que se considerar seriamente se, de fato, nós estamos prendendo traficantes. Esses são dados que foram feitos pelo Centro de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes. São dados do ano passado, referentes a 2013. De 1.330 pessoas que foram acusadas de tráfico na cidade do Rio de Janeiro nesse ano, foram acompanhados pelos pesquisadores do projeto ao longo do tempo para verificar qual era o desfecho. Dessas pessoas, metade delas não foi presa por tráfico. Metade foi considerada usuário e recebeu penas alternativas. O composto dessa outra metade eram os que receberam penas alternativas. Houve pessoas que foram simplesmente absolvidas e houve outros encaminhamentos, mas principalmente foram os absolvidos e os considerados como usuários. Acontece que essas pessoas ficaram, em média, 221 dias presas provisoriamente até que se definisse se eram usuários ou não. Isso significa 7 meses de prisão. O cálculo, né, da prisão indevida dessas 671 pessoas dá um custo de R$8 milhões. A sociedade brasileira está disposta a pagar esse custo? Não só o custo financeiro, porque o usuário que fica preso provisoriamente junto das facções criminosas se profissionaliza. Esse é um elemento também para a gente pensar quando a gente diz assim: não devemos mudar no Brasil porque já está despenalizado. Só que, se você for pobre e preto, tem uma grande chance de você ficar meses até você receber a sua sentença de despenalização. Que você ficou preso para se descobrir que você não precisava ficar preso, porque você foi pego em um local onde circulam traficantes. E como é que a descriminalização afeta a saúde pública? Bom,
se ela não, aparentemente, pelos dados que a gente tem, não aumenta consumo, não parece aumentar acidentes de trânsito, onde é que está o impacto? E aí eu queria falar do impacto virtuoso, porque aí seria uma justificativa para a gente considerar seriamente essa possibilidade. Quando o indivíduo deixa de ser considerado um criminoso, um indivíduo que faz uso de drogas, a discussão é de que aumenta a chance dessa pessoa procurar o sistema de saúde, porque ele não corre o risco, muitas vezes esse risco é fictício, os usuários pensam que vão ser denunciados, isso não é a prática dos serviços de saúde, mas a criminalização aumenta esse risco. E, além da gente poder dar, quando alguém é pego com o uso de drogas e é usuário, é importante que se fale disso também, não é por uma medida mágica de descriminalização, é preciso também reforçar como é que o sistema vai acolher essas pessoas que forem identificadas como usuárias, isso é muito importante. E Portugal fez um belo trabalho onde, inclusive, a taxa de transmissão do vírus HIV, né, por vias de uso de drogas caiu incrivelmente, com também uma queda na transmissão sexual de heterossexuais. Mas isso mostrando como que, mudando uma série de medidas, tirando o usuário do papel de criminoso e o colocando no papel de usuário do sistema de saúde, isso pode ter impactos positivos. A preocupação dos americanos em relação aos estados que legalizaram a maconha é uma coisa surpreendente. Surpreendente porque todos os estados que legalizaram a maconha nos Estados Unidos aumentaram o consumo. É uma grande ilusão, no meu modo de ver, a legalização ou até formas de descriminalização que se vai resolver o problema. Segundo, que quando você faz um inquérito na população brasileira, eu tive a oportunidade de fazer um estudo populacional e pergunta para a população brasileira se querem a descriminalização, 90% da população brasileira não querem a descriminalização. A gente pensa só em maconha, o cigarrinho de maconha. Mas, atualmente, o que está produzindo mais dano na maconha nos Estados Unidos é o chocolate feito de maconha, é pirulito feito de maconha, né? É toda uma série de produtos, inclusive o cigarro eletrônico de maconha. Você consegue imaginar, esse produto já existe, custa $40. Você comprar um cigarro eletrônico que tenha maconha e você poder fumar uma maconha forte através de um dispositivo que a pessoa vai poder fumar maconha indefinidamente. Então, eu acho, sinceramente, uma grande temeridade a gente tratar a maconha como se fosse uma droga leve, o que ela está acontecendo, que não é uma droga leve na maioria dos países, exatamente porque os produtos que estão sendo desenvolvidos em relação à maconha, são muito mais diversificados, né, com uma capacidade de produzir dependência muito maior. Maconha é usada no Brasil por 7% da população, aliás, 7% da população disse que já usou maconha, sendo que praticamente a metade disso no último ano. Então, nós estamos falando aí de uma população de mais ou menos 3% dos brasileiros usam maconha. E vejo que os países onde se fala mais a favor da maconha, ou que as leis são mais frouxas, mais tolerantes, são os países que mais usam maconha. Maconha, minha gente, emburrece. O uso de maconha na adolescência emburrece. Gera dependência, aumento de chance de se envolver com outras drogas. Então, depois do álcool e tabaco, a maconha é outra porta de entrada para as demais drogas. Sintomas psicóticos, esquizofrenia, depressão e aumento da chance de fracassar na vida. Tudo isso com a Nossa Senhora Maria Joana. Esse trabalho de 2014 é o primeiro trabalho que mostra a relação dose e efeito do professor Ferguson, mostrando que realmente, quanto mais maconha a pessoa usa, mais comportamento suicida, mais envolvimento com outras drogas e mais abandono escolar. E aqui, o mais preocupante para todos nós. Maconha lesa a vida das pessoas, mas se você for perguntar para usuários o que eles acham, os maconheiros, os dependentes de maconha, se acham mais felizes que os demais. Ou seja, estão numa situação de vida muito pior, com uma falsa sensação de felicidade. No próximo bloco, o juiz e uma sentença, o polêmico artigo 28
da atual lei de drogas. Metade das pessoas que estavam em detenção provisória no Rio de Janeiro não foram presas como traficante.